O Pantanal é a maior planície alagável do planeta, uma área que na cheia vira um mosaico de rios, baías e corichos, e na seca concentra os animais em torno da água que sobra. Essa alternância entre cheia e seca é o motivo de o Pantanal reunir uma das maiores concentrações de vida selvagem do mundo, a maior densidade de onças pintadas do planeta e uma das maiores populações de jacarés da Terra vivem na mesma região. Neste vídeo você vai conhecer os 10 animais mais marcantes do Pantanal brasileiro, do 10º ao 1º lugar, e por que essa planície virou destino mundial de observação de vida selvagem. O primeiro colocado tem um hábito de caça que poucos felinos do mundo praticam. Vamos começar. Abrindo o ranking, o tuiuiu, a ave símbolo do Pantanal e do estado de Mato Grosso do Sul. É uma das maiores aves capazes de voar das Américas, reconhecível pelo pescoço e cabeça pretos sem penas e por uma faixa vermelha na base do pescoço que incha quando o animal se agita. O casal constrói um ninho enorme no topo de árvores isoladas, e não faz um novo a cada temporada, reforça e aumenta o mesmo ninho ano após ano, chegando a estruturas com mais de 1 metro de diâmetro depois de temporadas seguidas de uso. Avistar um ninho de tuiuiu ativo é praticamente um cartão de visita de que aquela região do Pantanal está em bom estado de conservação. Em 9º lugar, o cervo do Pantanal, o maior cervídeo da América do Sul. Vive em áreas permanentemente encharcadas, e a adaptação que chama a atenção está nas patas. Os cascos são compridos e conseguem se abrir mais que os de qualquer outro cervo do continente, distribuindo o peso do corpo como uma espécie de sapato de neve, o que evita que o animal afunde no barro mole das baías. Os machos ainda têm glândulas nas patas traseiras que produzem um odor almiscarado tão forte que dá para sentir a distância, usado para marcar território dentro da vegetação alagada. É considerado ameaçado de extinção, e o Pantanal abriga uma das maiores populações remanescentes da espécie. 8º lugar, a jaguatirica, um felino de porte médio bem menor que a onça, mas presente em altíssima densidade no Pantanal, onde encontra fartura de pequenos roedores, aves e répteis. Cada jaguatirica tem um padrão de manchas e rosetas tão individual quanto uma impressão digital, o que pesquisadores usam para identificar animais específicos em armadilhas fotográficas sem precisar capturar o bicho. É um caçador quase totalmente noturno e solitário, com visão adaptada para enxergar bem no escuro, e passa boa parte do dia escondido em vegetação densa às margens de corichos e baías. 7º lugar, a capivara, o maior roedor do mundo. Ela existe em boa parte da América do Sul, mas é no Pantanal que atinge algumas das maiores densidades populacionais já registradas para a espécie, graças à combinação de pastagens naturais fartas e área alagada extensa. Vive em grupos que podem passar de 20 indivíduos, semi-aquática, com os olhos, ouvidos e narinas posicionados no topo da cabeça para ficar quase toda submersa e ainda assim perceber o ambiente. Como todo roedor, os dentes incisivos crescem continuamente durante a vida inteira, e o desgaste ao pastar é o que mantém o tamanho sob controle. 6º lugar, o jacaré do Pantanal, espécie de porte médio que forma uma das maiores concentrações de crocodilianos do mundo inteiro. Estimativas de pesquisadores já apontaram dezenas de milhões de indivíduos na região na época da seca, quando os animais se aglomeram nas poças e corichos que ainda têm água. Alimenta-se principalmente de peixes, e funciona como uma espécie de termômetro da saúde do ecossistema aquático, onde há jacaré em abundância, geralmente há peixe em abundância também. Foi caçado à beira da extinção comercial no século XX por causa do couro, e se recuperou depois que a caça foi proibida, um dos casos de recuperação populacional mais expressivos da fauna brasileira. 5º lugar, a ariranha, a maior das lontras do mundo, podendo passar de 1,80 m de comprimento. Vive em grupos familiares de até uma dezena de indivíduos, liderados por um casal reprodutor, e se comunica através de um repertório de vocalizações tão variado que pesquisadores já catalogaram mais de uma dezena de sons diferentes, cada um associado a um contexto: alerta de perigo, chamado de filhote, disputa territorial. No Pantanal, famílias de ariranha defendem trechos de rio com bastante barulho e demonstração, o que as tornou uma das atrações mais procuradas do turismo de observação de vida selvagem na região. 4º lugar, a arara azul grande, a maior espécie de papagaio voador do mundo, com quase 1 metro de comprimento da cabeça à ponta da cauda. O bico é forte o bastante para quebrar o coquinho da palmeira curi, uma casca tão dura que poucos outros animais do Pantanal conseguem abrir.
Nos anos 80 e 90 a espécie foi levada perto da extinção pelo tráfico de filhotes e pela destruição de árvores usadas para ninho, e se recuperou graças a décadas de trabalho de conservação concentrado justamente no Pantanal, incluindo a instalação de ninhos artificiais em áreas onde as árvores nativas de nidificação tinham sido derrubadas. Terceiro lugar, o tamanduá-bandeira, o maior comedor de formigas e cupins do planeta, sem um único dente na boca e uma língua que passa de 30 centímetros de comprimento, coberta de saliva grudenta. No Pantanal, virou um símbolo triste das grandes queimadas que atingem a região em anos de seca severa. Por se mover devagar e não conseguir fugir rápido do fogo, é uma das espécies mais afetadas nos incêndios que varreram boa parte da planície nos últimos anos. Também está entre os animais silvestres mais atropelados em rodovias que cortam áreas de pastagem no entorno do bioma. Segundo lugar, a sucuri amarela, espécie mais associada ao Pantanal do que a sucuri verde da Amazônia, geralmente menor mas igualmente uma caçadora de emboscada semiaquática. Na estiagem, quando os corichos secam, ela se enterra em barrancos de barro úmido e entra em um estado de baixa atividade, quase uma dormência, esperando a água voltar com as chuvas. É nessa época que fica mais difícil de avistar, apesar de continuar presente na região em boa densidade. Alimenta-se de aves aquáticas, roedores e também filhotes de jacaré, usando constrição para imobilizar a presa antes de engolir inteira. Primeiro lugar, a onça-pintada, o maior felino das Américas, e aqui está a curiosidade que fecha o ranking. Estudos com armadilhas fotográficas e monitoramento por rádio colar mostram que trechos do Pantanal, principalmente ao longo de rios como Cuiabá, têm a maior densidade de onças já registrada em qualquer lugar do mundo. E o comportamento dessas onças chama a atenção de biólogos de fora do Brasil. Diferente da maioria das populações de onça, que caçam sobretudo na mata, as onças do Pantanal entram na água com frequência para caçar jacarés e peixes grandes. Um hábito raro entre os grandes felinos do planeta, que normalmente evitam nadar atrás de presa. Essa fartura de água e alimento é exatamente o que sustenta a maior concentração de onças pintadas da Terra. Recapitulando, 10º lugar, o tuiuiu e o ninho reaproveitado por anos. 9º, o cervo do Pantanal e o casco tipo sapato de neve. 8º, a jaguatirica com manchas únicas como digital. 7º, a capivara no recorde mundial de densidade. 6º, o jacaré do Pantanal e a maior concentração de crocodilianos do planeta. 5º, a ariranha em família numerosa e barulhenta. 4º, a arara azul grande, o maior papagaio que consegue voar. 3º, o tamanduá-bandeira ameaçado pelas queimadas. 2º, a sucuri amarela em dormência na seca. E em primeiro lugar, a onça-pintada, no lugar com a maior densidade de onças do mundo, caçando jacaré dentro d'água. O Pantanal ainda guarda muita fauna que poucos brasileiros conhecem de perto. Se esse ranking te surpreendeu, deixa o like, comenta qual posição você não esperava, e se inscreve no canal para os próximos documentários sobre a fauna do Brasil.